Nós criamos esse canal para contar a história da contribuição que as ferramentas deram ao desenvolvimento da nossa sociedade, do Homo sapiens, daquilo que nós construímos. Bem-vindos ao canal Crônica das Ferramentas. Como os primeiros hominídeos, eles eram muito pequenos. É um milagre eles terem conseguido sobreviver e se transformar, né, no que nós somos hoje. Então, o Homo sapiens, ele, nessa fase inicial, ele era coletor. Ou seja, eram pequenos bandos que vagavam pelo território e iam recolhendo aquilo que eles conseguiam comer, né? Eles iam pegando comida, e assim como os outros animais. E isso fazia com que os grupos não crescessem, porque a alimentação não era regular. Quando eles encontravam comida, às vezes encontravam, às vezes não encontravam, a comida era melhor, pior, era qualquer coisa. Aliás, uma das razões do nosso sucesso é a nossa estratégia alimentar. Nós somos animais, né? Nós somos primatas, mas nós conseguimos comer praticamente qualquer coisa. Nós comemos salada, nós comemos tubérculos, nós comemos frutas, nós comemos passarinho, nós comemos peixe, nós comemos vaca, nós comemos tudo quanto é coisa que a gente encontrar pela frente. E isso fez com que a gente evoluísse e conseguisse sobreviver. Mas o que fez realmente a diferença foi quando nós nos tornamos caçadores, deixamos de ser coletores e mudamos o nosso status para o status de caçador e passamos a comer carne. A carne, ela fez com que o Homo sapiens se desenvolvesse, que ele crescesse, ficasse maior, ficasse mais forte e conseguisse enfrentar animais mais poderosos, né? Que forneciam mais carne, por exemplo. Então, o primeiro homem que contribuiu para essa mudança foi o Homo faber. Foi o primeiro homem a utilizar ferramentas. E a primeira ferramenta que o Faber criou foram as ferramentas de pedra lascada. Hoje, olhando para trás, parece uma coisa muito singela e pouco significativa. Qual seria a contribuição de uma pedra lascada? Quando o homem começou a caçar e ele conseguiu abater animais maiores, ele se deparou com um problema muito sério, que é a grossura do couro do animal. Ele não tinha como romper o couro dos animais na mordida. Então, a pedra lascada, fazendo o papel de faca, foi decisiva para cortar o couro e permitir o acesso à carne, que fez com que esses homens se desenvolvessem, as populações melhor alimentadas, as mulheres melhor alimentadas, as mulheres grávidas, a mortalidade infantil diminuiu, os grupos ficaram maiores e isso favoreceu a caça, porque no mundo da natureza, um grupo com um número maior de indivíduos, ele tem vantagem na competição, né? Tanto para caçar, cercar os animais, assumir várias posições no campo. Se o animal correr para um lado tem alguém, se ele correr para o outro tem alguém também escondido, né? Então a estratégia de caça melhorou muito com um número maior de indivíduos. E também para se defender, porque esses homens primitivos, eles caçavam, mas eles também eram caçados. Eles precisavam se defender. E também quando os grupos começaram a se expandir, começou a disputa por territórios e campos de caça e os grupos começaram a se combater. Naturalmente, os grupos com um número maior de indivíduos levaram vantagem, ok? Muito bem, então a primeira arma de caça foi o porrete, acompanhado das pedras que eram arremessadas. Então era pau e pedra, as duas primeiras ferramentas usadas na caça.
Existe uma cena icônica no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, que mostra um grupo de macacos rodeando um monolito negro que surge. Essa cena é uma cena muito controversa, existem diversas interpretações, mas o fato é que um dos macacos empunha um osso alongado, provavelmente um osso de fêmur, e ele, com esse osso, ele atinge um animal e dá início então ao processo da caça, simbolicamente, né? Muito bem, nesse momento, enquanto era coletor, o Homo sapiens, ele não representava ameaça aos animais que estavam ao redor e, portanto, os animais não fugiam dele, o que lhe deu a vantagem de poder usar essa ferramenta que exige uma aproximação quase corpo a corpo da caça. Então o porrete, ele cumpriu essa função, mas ele tinha uma desvantagem. Pela proximidade que ele exigia do caçador, ele expunha o caçador ao revide da caça. Essa situação, muitos provavelmente devem ter se dado mal, né, utilizando essa arma, e rapidamente eles entenderam que precisavam de uma distância maior em relação ao animal que estava sendo caçado, e o porrete cresceu, se transformando na lança. A lança tinha essa vantagem, você conseguia atingir o animal sem se expor ao revide que poderia vir dele. Ao entender que a distância da caça era uma vantagem, naturalmente o homem desenvolveu o arco e flecha. O arco e flecha, ele é muito primitivo, ele aparece nas cavernas existentes na Espanha, na França. A arte rupestre, que é aquelas pinturas que aparecem nas cavernas, mostram cenas de caça, né? Eu inclusive acredito que aquelas cenas de caça na verdade eram rituais de caça, né? Que permitiam que eles se organizassem em função do que eles iriam caçar. Nesses rituais aparecem caçadores com arco e flecha, portanto vem lá da pré-história e está em vigor até hoje. O arco e flecha é a arma definitiva, porque tribos que ainda vivem, tribos primitivas que ainda vivem na natureza, como tribos que se encontram na Amazônia, por exemplo. Inclusive existem na Amazônia o que eles chamam de tribos isoladas, que são nativos que vivem ainda sem praticamente terem contato com o homem civilizado. Todos esses povos primitivos, eles usam o arco e flecha até hoje, tá? É a arma definitiva. O que o arco e flecha trouxe como ferramenta, né, utilizada na caça, de vantagem competitiva para o Homo sapiens? Ele trouxe a distância. A distância permitia atingir um animal de um ponto que poderia estar escondido, né, camuflado. Eles se colocavam contra o vento para que o animal não sentisse o cheiro do caçador. Ele mudou a estratégia de caça, o arco e flecha, e ele permitiu com que as caçadas se tornassem mais efetivas, né? Porque a distância muitas vezes evitava a fuga do animal, né? E aumentou o rendimento da caçada, a eficiência da caçada. Com isso, o Homo sapiens, caçador, utilizando ferramentas, né, lanças, arco e flecha, ele foi se desenvolvendo até chegar 12 mil anos atrás, quando ocorreu a primeira revolução, que foi a revolução agrícola, o surgimento da agricultura, onde o Homo sapiens passou a criar animais e cultivar o solo, recolher as colheitas, né? Isso mudou totalmente a vida do Homo sapiens, exigiu novas ferramentas, né, novos utensílios, mas isso é o tema para o nosso próximo capítulo. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, deixem seu like, se inscrevam no canal, porque daqui para frente só vai melhorar, porque conforme o Homo sapiens foi evoluindo,
ele foi se tornando mais sofisticado, a vida dele mais complexa e começou a demandar cada vez mais ferramentas até chegar aos dias atuais. Este canal, ele trata das nossas queridas ferramentas. Inscreva-se no Tool Chronicles.